O Motorama Vlog é um oferecimento da NECA Relógios. Confira os modelos no site. E aí, seus SXC0 com sistema EFI e cabeçote SOHC? Hã? E aí, seus CGZs de coiote? Todo mundo sabe que o universo de motos é rodeado de diversas siglas que a gente já está habituado a usar. CG, RD, CB, XT, são várias. Agora, a maioria de nós não sabe nem o que elas significam, mesmo falando o tempo inteiro. Eu mesmo não sabia um monte dessas siglas que a gente vai falar aqui hoje, o que é uma curiosidade, né? Vai deixar aí os motoqueiros e motociclistas, como vocês preferirem chamar, mais nerds e mais por dentro aí do mundo das motos, sabendo o que significa cada sigla dos modelos Honda, dos modelos Yamaha e também algumas siglas que são famosas que todas as marcas compartilham, né? São relacionadas ao motor e aos freios. Muito bom, vamos nessa. Então bora nessa. Começando com as siglas do motor, ou seja, as siglas que descrevem os motores pelas suas disposições ou pelo sistema de arrefecimento e outras várias características. Por exemplo, EFI, essa aí algumas pessoas sabem, outras não. Electronic Fuel Injection. Hoje em dia quase nenhuma moto vem com a sigla EFI no motor porque já tá virando uma coisa mais atual, né? Mais moderna, já não é uma novidade. Mas na época que lançaram o sistema EFI, que é o de injeção eletrônica, era uma grande novidade, né? Então tinha que estar estampado gigante lá no motor que a moto era injetada. Mas se você for olhar um motor, sei lá, até de uma XT 660, não tem nenhum EFI lá e todo mundo sabe que é injetado. Outra sigla que a gente vê muito nos motores é o V. O V, ele tem dois significados. Se ele vem antes da palavra, normalmente ele quer dizer a disposição do motor, que é um motor com disposição em V, igual os motores da Harley, por exemplo. Agora, se ele vem depois da palavra, ou depois do número, normalmente ele é relacionado ao número de válvulas. Por exemplo, a nova Apache 200 RTR 4V tem esse 4V porque é um motor com 4 válvulas. Então, sempre que você vê o V nas siglas de motores de moto, ou ele está relacionado à disposição do motor, ou ele está relacionado à quantidade de válvulas. OHC. O sistema OHC, ele significa Overhead Camshaft. Nada mais é do que o comando de válvulas na parte superior do cabeçote. Então a gente sempre viu o OHC, né? É bem comum a gente ver essa sigla, só que parece que hoje em dia botaram uma letra a mais nela, né? A gente sempre vê o SOHC ou o DOHC. Na verdade, quando surgiu a sigla OHC, todos os motores tinham um comando simples de válvula no cabeçote, né? Quando inventaram o comando duplo, aí tiveram que botar essa letra a mais para distinguir se ele era simples ou se ele era duplo. Então o DOHC, comando de válvulas no cabeçote duplo, e o SOHC para o comando de válvulas no cabeçote único, single. Outra coisa que a gente ouve muito falar por aí são as siglas para os tipos modernos de freio que existem hoje em dia. O ABS é o mais fácil de encontrar por aí e ele significa Anti-Lock Blocking System, ou seja, um sistema de freio que vai impedir o travamento das rodas. O ABS já é uma tecnologia que está disponível no mercado automobilístico há algum tempo e hoje em dia é praticamente impossível ver um carro sem ABS, apesar de que existe. Enquanto isso, a gente ainda encontra algumas motos sem ABS e isso aí está prestes a mudar, porque já existe uma legislação impondo que todas as motos aqui no Brasil saiam de fábrica com ABS já a partir de 2019. Com o sucesso do ABS, é óbvio que a Honda e a Yamaha, que são as maiores montadoras presentes aqui no Brasil, por exemplo, elas tinham que criar alguma tecnologia que atraísse a atenção do público relacionada aos freios, né? Para quem não tem a grana para investir no ABS. Normalmente as motos que têm a tecnologia ABS já tem aí pelo menos R$2.000 mais caros de fábrica, né? Então, primeiro a Honda lançou o CBS, né? Que é o Combined Brake System, o sistema de freios combinado, que ao acionar o freio da frente, o sistema aciona automaticamente uma porcentagem do freio de trás também, né, melhorando ali a frenagem, mas ele não tem o antitravamento que o ABS tem, então não é a mesma coisa. A Yamaha foi lá e fez o mesmo sistema, só que chamou de Unified Brake System, que é o UBS, é o mesmo sistema CBS da Honda, só que para Yamaha. Nenhum deles, como o Guigo muito bem falou, faz o papel do freio ABS. Se você quer ter a melhor segurança, não pense duas vezes. A melhor tecnologia para freios hoje em dia é a tambor.
Depois a gente faz um vídeo voltado só para freio, né? Mostrando a evolução, o que é o freio a tambor, o freio a disco, como realmente funciona o ABS no freio a disco. Hoje foi mais para dizer sobre as siglas, rapidinho aqui, porque a gente ainda tem muita sigla para falar. E agora justamente as siglas mais famosas que todo mundo mais conhece. A gente já começa aí com a primeira. Qual que é a primeira? É a RD, né? Que designam as motos da Yamaha. Agora, muita gente não sabe o que significa RD ou apenas ficam especulando. Inclusive, há alguns boatos dizendo que RD significa Racing Death, Corrida da Morte, ou Road Death, Estrada da Morte. O que é quase uma verdade, né? O que é quase uma verdade, poderia até ser, né? Só que não é. RD, de acordo com a Yamaha, nada mais, nada menos, significa do que Racing Development, ou seja, desenvolvida para a corrida, desenvolvida para as pistas. Outra sigla que também é da Yamaha e também fez muito sucesso e está na boca do povo é a DT. Ela é bem óbvio assim, o que significa o D e o T, que é Dirt Track, feita para andar na sujeira mesmo, na terra. É isso, cara, DT é isso. Ah, mas Guigo, eu ouvi falar que na verdade DT significa 2 tempos. É bem por aí mesmo, porque quando a Yamaha criou essa sigla, ela era voltada para as motos trail de 2 tempos que tinha naquela época, né? Ao contrário da XT, que a gente vai falar aqui mais pra frente, que são as 4 tempos. E a Yamaha já diz oficialmente que significa Dirt Track, lá quando eles lançaram, que ela já significava isso. Um pouco antes de termos a DT, tivemos aqui também a TT. A sigla da TT ela é bem fácil de entender, né? Tentativa de trail. Não, mentira, não é isso não. A TT, como foi uma moto lançada num período em que as importações estavam proibidas para o nosso país, né? A Yamaha ela desenvolveu uma moto para o nosso mercado. Por isso, a sigla TT, ela realmente está em português e ela significa todo terreno. Ela era a mesma moto da RX 125, só que muito visando o mercado que já estava começando a crescer muito naquela época lá, que era o mercado off-road, o mercado todo terreno, como o nome dela muito bem fala. Quer dizer, botaram um chassizinho mais alto ali, vestiram ela com uma roupagem um pouco mais trail, e é por isso que a galera faz a brincadeira de que é uma tentativa de trail, né? Outra sigla da Yamaha que é bastante conhecida é a XT, galera. Significa chacoalha tudo. Mas enfim, na verdade não é isso, né? Não é chacoalha tudo, obviamente, até porque chacoalha se escreve com CH. XT nada mais é do que uma abreviação para inglês do Extreme, que são das motos trail de 4 tempos da Yamaha, né? A XT ela serve tanto para designar uma moto extrema, Extreme, quanto também uma moto de 4 tempos trail, né? Agora, o X no nome dela designa várias outras coisas. A gente pode encontrar vários modelos de moto que tem um X no nome, e quando a gente tem um X, isso significa principalmente que esse veículo, essa moto, ela tem uma autonomia boa para atravessar qualquer tipo de terreno, né? No caso, o X ele tá lá para designar a palavra cross. Então a gente pode pegar e interpretar que a X-Trail também é uma moto cross trail, entendeu? E o que ela é realmente. Essas siglas para o marketing, né? Quanto mais lembrar alguma coisa que faz parte daquele universo, no caso o universo das motos que andam em trilha, que andam em todo tipo de terreno, vai ser bom para elas. Então o XT, obviamente, tem que remeter ao X de cross também. Então realmente a gente está falando aqui as siglas, mas as próprias montadoras também fizeram uma bagunça com elas e uma sopa de letrinhas aí que já não significa exatamente tudo isso que a gente falou. Às vezes essa questão das siglas fica muito fácil da gente entender quando a gente tem uma mesma linha de motos, com os mesmos motores, mas com vários chassis diferentes. Talvez hoje o melhor exemplo disso seja a linha 500 da Honda, na qual nós temos uma Naked, uma esportiva e uma Trail. Cada uma dessas motos se chama CB alguma coisa lá no final. Se você tem a CB500R, ela é a CB Racing. Já a CB500X é justamente aquela que tem um chassi mais alto, é aquela que tem aquela autonomia para todo terreno, aquela cross trail. Já a CB500F, ela não chega a ser uma esportiva, ela é a Naked, e aí por isso a gente tem esse F determinando aí como se fosse assim, uma moto mais amigável, né? O F ele tá lá para descrever friendly, ela não é uma moto tão agressiva. E esse F ele descreve para mim muito bem a motocicleta da Honda CB650F, que é aquela infame substituta da Hornet. E eu acho que esse F nunca serviu para descrever tão bem uma moto mais amigável do que essa.
Algumas pessoas acham que o F tá lá para descrever o número de cilindros, né? Porque afinal de contas a moto são 4 cilindros, de repente o F por causa do for. Mas se a gente for lembrar das clássicas CB for, ela nunca tinha um F no nome. As que eram for mesmo estava escrito claramente CB 400 for, CB 750 for, não era CB 750F. E às vezes tinha um super for, como teve na 1300. Exatamente. E ainda tem outras duas siglas que aparecem no final das motos, né? Que é a sigla N e a sigla S. A N é muito fácil, significa naked. Muitas motos usam o N aí, como por exemplo a ER6N da Kawasaki, né? O N é justamente de naked. E a S, ela tem dois significados normalmente. A maioria das motos que tem o S é um S de sport, mas normalmente o S também pode significar street, que são motos urbanas. Vamos falar um pouquinho das siglas da Honda agora? Começando pela CRF, que significa Cross Racing 4. Cross Racing, uma moto que é boa para terra, ela foi desenvolvida para aquilo. E para corrida nas trilhas, né? E para corrida nas trilhas, né? Ela é muito boa nisso aí. Agora o for não tá lá no final para designar o número de cilindros, da forma como a gente acabou de explicar. Mas só que também no caso da CRF ela não tá lá para designar uma moto friendly, amigável. O F no nome dela tá lá para esclarecer que é uma moto 4 tempos. E eu acho válido esse F no nome dela, porque como ela é uma moto de trilha, um segmento no qual os motores 2 tempos sempre foram e ainda estão muito presentes, é legal ter um F ali esclarecendo 4-stroke, né? Deixando claro que a CRF, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não é uma moto 2 tempos, né? É um motor 4 tempos. Aliás, se você quiser ver uma CRF muito legal, basta assistir o nosso último episódio, que foi ao ar semana passada. A gente mostrou uma CRF vinda diretamente do futuro. Uma sigla que não podia faltar aqui, né? Que os coioteiros que assistem esse canal já devem estar até se corroendo aí por dentro, né? Porque a gente ainda não falou dela. É a sigla CG. O que significa CG, cara? CG significa cata galinha, porque quando você tá pilotando uma, você pega outras galinhas. CG significa City General, ou seja, que é para o uso urbano genérico, uso urbano geral, né? Então CG é a moto urbana definitiva, genérica, que todas as outras motos copiam, né? Sempre tem uma Suzuki CG, né? Não usa a sigla CG, mas que é igualzinha a CG, tem uma Yamaha CG também, mas a CG foi a primeirona a fazer uma moto assim, City General. CG significa City General, enquanto CB significa Citizen Band. Ou seja, é uma moto feita para o cidadão. Ainda assim é uma moto para rodar nas ruas, um pouco mais evoluída do que as CGs, só que não tão evoluídas quanto as CBRs, que nada mais são do que a Citizen Band Racing, ou então Racing Replica, no caso das RR. Bom, então resumindo toda essa família CB, a gente tem a CB, que são motos mais evoluídas para o uso urbano, né, para trafegar em perímetros urbanos, e excelentes motos para estrada também. Temos a CBR, que são as CBs mais próximas das pistas, são CBs tentando simular o que as motos de corrida seriam. E temos aí a CBR-R, que essas sim são motos de pista, Racing Réplicas, que são homologadas para o uso urbano, né? CBR das ruas para as pistas, CBR-R das pistas para as ruas. Outra sigla bastante conhecida aqui no Brasilzão da Honda é a sigla NC. Temos a queridíssima NC 750 aí, né? Eu gosto pra caramba dessa moto. E o NC significa New Concept, que nada mais é do que pegar esse conceito de moto para pista, né? Moto mais urbana, com o conceito de moto aventureira, moto trail, né? Então, juntando as duas, a gente tem o crossover, e o crossover é justamente esse novo conceito, o New Concept da NC. Vai aqui uma curiosidade que a CB500X era para ser uma NC, mas eles botaram o CB antes, justamente para ter um apego de marketing mais popular, né? E o X no final para ter essa junção, esse crossover. Agora, puxando um pouco mais o passado, falando de algumas outras siglas um pouco mais antigas, essas já são mais difíceis de ver hoje em dia. ES era muito comum nas CGs antigas. ES veio junto com o lançamento de uma tecnologia maravilhosa que já não é tão nova assim, que nada mais é do que o Electric Start, ou seja, o velho bom botão de partida, né? Partida elétrica. Até outro dia as motos não tinham partida elétrica, era tudo partida no pedalzão. Nos anos 80 também era muito comum a gente ver a sigla LC para as motos, né? E o LC significa o quê? Ladrão curtiu.
Tá, realmente as RD 350 LC nos anos 80 eram muito roubadas, né? Eram as motos visadas da época, mas não era a moto ladrão curtiu. O LC é Liquid Cooled, ou seja, motores refrigerados a líquido, né? O que era uma novidade ali naquela época. Hoje em dia a gente tem muitos motores refrigerados a líquido, tem até motores refrigerados a líquido que tentam imitar os motores refrigerados a ar para parecer que é antigo. Galera, a gente sabe que faltou sigla pra caramba aqui nesse episódio. A gente sabe que vai lotar aí nos comentários de gente falando, porra, mas e essa sigla GS, por exemplo, da BMW? O que significa? E as siglas da Harley também? E vocês podem ver que o vídeo já tá bastante grande. A gente acha que a gente botou aqui as que são as principais para esse vídeo. E em breve a gente vai ter uma parte 2 aí, a qualquer momento, no canal Motorama. É isso aí, por hoje foi só. CGzeiros de Coiote, espero que todos tenham gostado desse vídeo dessa semana. Não deixem de se inscrever no canal Motorama, não deixe também de dar o like nesse vídeo e também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, seguir as nossas contas pessoais e curtir a nossa página no Facebook para ficar sempre ligado nas novidades que rolam no mundo das motos e não deixar nada para trás. É isso aí, então a gente se vê na semana que vem. Falou!